Coloca Semente da Manhã. Vamos ficar todo mundo em pé para nos preparar esse momento de formação. Não tá não? Não, bota aí número 2. Vamos aprender um canto. Nós já cantamos antes dessa, né? O hino da campanha. Acho que é melhor da campanha, né? Já que estamos ao vivo já. Pronto, desculpa aí, gente. Pronto, todos já aprenderam. É tarefa e missão da igreja, boa nova no amor propagar, no diálogo com a cultura, para a vida florir e fecundar, porque em rede se vai construir e a pessoa humana formar. Quando anseio do conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras, se destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira, que nos faz nessa ação solidária para o bem, condição que é certeira. O que fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida é total maestria, é pra nós os caminhos e vigor. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida é total maestria, é pra nós luz, caminho e vigor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, por nos permitir ficarmos nesta noite bem unidos, que possamos mais uma vez nos deixar iluminar através da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos. Se vamos também multiplicar essa boa nova que vem de Ti e praticá-la com boas obras a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ficamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Pediram para conduzir esta noite de reflexão sobre a campanha da fraternidade. Eu vou logo dizer que não vou fazer uma palestra sobre a campanha da fraternidade. Eu vou fazer a apresentação da campanha da fraternidade. Isto é, vou tentar trazer aqui da maneira mais fiel possível, não tudo, mas alguns elementos importantes que os bispos transmitiram para as dioceses, para as comunidades, para animar este momento importante que é a campanha da fraternidade. Então é isso que eu me proponho a fazer. Depois tem toda uma parte prática que eu acho que deverá ser vista depois, ou deve ser vista nas comunidades. Vou tentar dar alguma dica, no caso, de como isso poderia ser feito. Então, a campanha da fraternidade deste ano, 2022, é Fraternidade e Educação. Fala com sabedoria e ensina com amor. Este que nós vimos é o cartaz, ok?
Pode voltar um instantinho no cartaz? Esse é o cartaz. O cartaz geralmente é aquilo que fica depois visível nas comunidades. Seria interessante que nós nos perguntássemos: o que é que eu estou vendo aqui? O que é que eu estou vendo aqui? Né? Porque é importante para a campanha da fraternidade. Tenta transmitir uma mensagem. Por exemplo, nós vimos aí duas pessoas. Uma é Jesus e a outra vamos descobrir depois, porque é uma imagem que tenta nos passar o espírito que deveria nos animar ao longo desta campanha da fraternidade. Não só ao longo da campanha, mas no enfrentamento dessa questão da fraternidade e da educação. Vamos em frente. Então, a campanha da fraternidade fala com sabedoria, ensina com amor. É o lema que nos ajuda a entrar um pouquinho no espírito desta proposta. A importância e os limites da campanha da fraternidade. Eu acho que a campanha da fraternidade é um momento muito importante, sempre foi um momento importante na caminhada das comunidades, mas tem alguns limites. Vamos ver. Focaliza um aspecto importante da vida e organiza a comunidade para dar uma resposta de fé. A campanha da fraternidade começou no Brasil em 1964, quando a igreja estava mudando e estava se abrindo para algumas novas questões importantes. E a campanha da fraternidade foi descoberta como um elemento importante para ajudar as comunidades a se abrirem para alguns temas, né? Então, focaliza um aspecto importante da vida e tenta organizar as comunidades para dar uma resposta. A comunidade deve sempre tentar ligar a fé com a vida. Não existe uma fé desligada da realidade, né? São Tiago diz: mostre-me a tua fé, eu te mostro a minha fé com as minhas obras. É com as obras que se mostra a fé, né? Então, geralmente, a campanha da fraternidade desemboca numa pastoral. 1964, faz 60 anos. Imagina se todos os anos tivesse nascido uma nova pastoral. Não tem mais o que inventar. Aí começamos a entender um pouquinho os limites também da campanha da fraternidade. Então, ela nasceu como algo que ajuda a comunidade a se abrir para um problema, para uma realidade, despertando depois, geralmente, uma pastoral que ajuda a ser a resposta da comunidade naquela questão. Acontece num momento forte de reflexão e de vida pastoral. É o momento da Quaresma. É o momento da preparação à Páscoa. Sempre foi considerado um momento forte na vida da igreja. Forte por causa da reflexão e forte para o compromisso. Então, a igreja aproveita deste momento forte para nos apresentar algo que deveria animar a nossa caminhada de fé. Mas depois de quase 60 anos, a primeira foi em 1964, torna-se rotina do ano pastoral. Esse é um problema. Esse é um problema. Isto é, eu desafio qualquer comunidade. Aqui teria coisas importantes para fazer, mas não tem pernas. A campanha da fraternidade do ano passado foi o quê? A gente tem até dificuldade de lembrar. Não tem pernas para todos os anos dedicar um ano, fazer uma caminhada, trabalhar em cima. É muito difícil, né? E nós temos que ter consciência disso. Temos que ter consciência disso. Por isso, isso nos leva a nos perguntar: o que queremos com esta campanha da fraternidade? Não sou eu que vou responder, mas vocês vão ter que responder. Quem vamos envolver? Que expectativas suscitar? Isto é,
eu acho que depois desse encontro desta noite, eu imagino que o Conselho Pastoral, o Conselho das Comunidades, os encontros das comunidades e cada pastoral, cada grupo deverá se perguntar: vamos fazer alguma coisa? O que vamos fazer? Aí depois dependerá das respostas de cada um e de cada uma. Certo? Fraternidade e educação. Vamos tentar entrar um pouco nisso agora. É a terceira campanha da fraternidade sobre o tema da educação. A primeira aconteceu em 1982 e a segunda em 1998. Isso porque o da educação é um tema sempre atual. É claro, se nós queremos enfrentar alguma questão importante da vida da sociedade, o tema da educação sempre é presente. O tema da saúde, o tema da educação, o tema da violência, o tema da injustiça, são os grandes temas. São os grandes temas. Então, é um tema sempre atual que requer respostas adequadas aos desafios do momento. Vocês pensam, 1982, o que falamos em 1982 e 40 anos atrás era outro Brasil, era outra educação. Quando se falava de educação, se pensava em outras coisas. Tinha ainda a ditadura militar. Eram os anos do presidente Figueiredo. Eu não sei se vocês lembram ou ouviram falar do presidente Figueiredo. História muito distante, né? 1998 também é muito distante. Vamos em frente. Porque dois elementos novos tornam esse tema de grande atualidade hoje. E quais são os dois elementos importantes? O primeiro são as novas tecnologias. Isso teve um impacto extraordinário na educação. Tem um impacto em todos os setores da vida. Mas para a educação foi uma revolução. Em 1982, em 1998, para estudar você lia os livros. Hoje não lê mais os livros. Hoje vai procurar na internet. Não é assim? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Então, é preciso que as pessoas se perguntem o que é que isso ajudou a crescer e a dar respostas que estejam de acordo com os anseios do momento em que nós vivemos. Depois teve o grande problema da Covid. A Covid foi a educação que mais sofreu. Em alguns lugares ficou 1 ano, ficou 2 anos com as escolas fechadas, não foi? Então, isso teve um impacto. Isso foi um problema tão grande, tão forte, que nos leva a nos perguntar, então, estamos fazendo o possível para que as comunidades respondam de verdade aos desafios que a realidade nos apresenta? Então, sobretudo por causa desses dois elementos, o tema da educação este ano é um tema importante. O método. Desde o início, a campanha da fraternidade seguiu um método: ver, julgar e agir. É o método das comunidades de base. Quem tem uma caminhada das comunidades de base, né? Desde o começo, sempre se adotou este método. Se enfrentavam os problemas, se fazia uma reflexão: ver, julgar e agir. Eram 3 palavras importantes. Este ano, a campanha da fraternidade usa um outro método. Tornou-se escutar, discernir e agir. Aí tem uma mudança. Eu não sei se foi para melhor ou se foi para pior. Não sei. Mas foi uma mudança importante. O que diz esta nova linguagem? Por exemplo, ver é a mesma coisa que escutar? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Julgar e discernir é a mesma coisa? Também não é a mesma coisa. Por exemplo, julgar
a palavra julgar que nós usávamos lá nas comunidades de base queria dizer, para ver um problema você tem primeiro que escutar a palavra de Deus, depois tem que olhar para a realidade, depois tem que se deixar ajudar por quem entende do problema mais do que você, as ciências sociais. Discernir, pelo contrário, a palavra discernir supõe uma outra atitude. Hoje nós estamos num momento em que são muitas as informações, algumas são verdadeiras e outras são falsas. Discernir significa, sobretudo, ter a capacidade de distinguir o verdadeiro do falso. É uma outra preocupação. É diferente. Eu não digo que seja melhor, não digo que seja melhor ou que seja pior. É uma outra coisa, é diferente. Em todo caso, esta campanha da fraternidade usa este método: escutar, discernir e agir. Agir permanece o objetivo último da campanha da fraternidade. Eu convido a prestar atenção a esta imagem, porque é a imagem que introduz para a campanha da fraternidade. É o encontro de Jesus com a adúltera. O Evangelho de João. Lá tem uma palavrinha escrita que tem, na verdade, aparece escrita depois bem no cartaz: amor e sabedoria. Amor e sabedoria, né? Que são as atitudes importantes que, na opinião da Igreja, são fundamentais para tratar o tema da educação. E nós vamos ver um pouco, vamos ver como é que a Igreja nos convida a entrar, então, na campanha com estas atitudes, com este espírito, para poder entender um pouquinho com o coração, né, discernindo aquilo que a palavra de Deus tenta nos transmitir. Então, a introdução. Jesus foi chamado mestre. Ele não foi o professor, mas era chamado mestre, era chamado de rabi, que quer dizer mestre, né? Então, ele tinha uma pedagogia no encontro com as pessoas. Tinha um jeito de fazer, tinha um modo de trabalhar, que aparece de maneira muito clara nesse encontro, por exemplo, com a adúltera. Os fariseus pedem a Jesus uma tomada de posição sobre um fato polêmico. Teve um problema. Uma mulher foi descoberta em adultério. Levaram o problema a Jesus. Não para que ele desse uma resposta. Eles não queriam que Jesus desse uma resposta como rabi, como alguém que com autoridade podia resolver a questão. Mas eles queriam, primeiro, eles levaram só uma parte envolvida. Cadê o homem? Quer dizer que eles não estavam muito interessados em ver o que é que tinha acontecido e por que tinha acontecido. Depois, é colocada diante da lei de Moisés. A lei de Moisés era muito clara: mulheres, homens surpreendidos em adultério teriam que ser apedrejados. A lei de Moisés. E a intenção era de levar Jesus numa situação de difícil solução. Qualquer coisa que Jesus tivesse feito, qualquer posição que ele tivesse tomado, teria sido considerada, podia ser considerada errada. Era uma armadilha para encontrar Jesus, colocar Jesus numa situação difícil, né? Jesus escreve, não procura o que está escrito, ele escreve. E o cartaz diz que ele escreve duas palavras: amor e sabedoria. Não sei o que é que ele escreveu, mas sem dúvida mostra uma outra atitude de Jesus.
uma outra atitude. Interessa-lhe, sobretudo, a pessoa. Ele não está preocupado com o problema, ele está preocupado com a pessoa daquela mulher. Então, Jesus revela uma pedagogia que não ensina punindo, castigando, condenando, mas ensina acolhendo e compreendendo. A campanha da fraternidade começa a introduzir-nos essas coisas, e é claro que é natural que nós nos perguntemos, e nas nossas estruturas de educação, tem isso? Os professores, hoje nas escolas, é assim que tratam, acolhem, compreendem, ou punem, castigam, condenam? Quais são as atitudes? Mas eu acho que sobretudo, não é uma maneira para julgar os outros, é uma maneira para desenvolver algumas atitudes interiores no cristão e nas comunidades. Por parte dos fariseus, tem pedras na mão, ódio no olhar, ouvidos surdos aos gritos por socorro e corações endurecidos. Para Jesus, educar é conduzir uma pessoa do não saber rumo à consciência de si mesma e do mundo em que ela vive. Então tem dois aspectos importantes na educação: o valor da pessoa como princípio da educação e o ato de corrigir, que é procurar conduzir para o caminho reto, para o caminho bom. Isto é, educar é ajudar uma pessoa a tomar consciência de si mesma e a escolher o caminho bom, o caminho que leva para a vida. Então, essa foi a introdução. A partir disso, nós vamos fazer então esta oração da campanha da fraternidade, que é a oração que que mostra que, sobretudo, a campanha da fraternidade tem a ver com a gente. Nós não estamos preocupados em julgar os outros. Não estamos preocupados em se as pessoas nas escolas trabalham bem ou trabalham mal. São atitudes nossas de cristãos que tentam seguir os ensinamentos de Jesus. Vamos lá, vamos fazer esta oração juntos. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Permiti que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito Senhor que dá vida. Amém. Puxa um refrão aí, um canto. Já que na campanha de Fraternidade de 98 foi sobre educação, vocês lembram o hino daquele ano? A Antônia lembra, né? Vamos lá. O cartaz foi esse aí. Venha, povo
povo de Deus celebrar nosso encontro de fraternidade. É Jesus, nosso Mestre Senhor, que nos chama a viver na unidade. Ó Senhor, nós chegamos felizes, a verdade queremos ouvir. Tua palavra é luz que ilumina os caminhos que vamos seguir. Venha, povo de Deus, celebrar nosso encontro de fraternidade. É Jesus, nosso Mestre Senhor, que nos chama a viver na... Só a segunda estrofe. Educar para a vida a pessoa deve ser compromisso cristão. Ó Senhor, que a justiça e o amor sejam metas da educação. Refrão. Venha, povo de Deus, celebrar nosso encontro de fraternidade. É Jesus, nosso Mestre Senhor, que nos chama a viver na unidade. Então, nós entramos agora... Não, acho que tem... Sim. Escutar aquilo que era ver, né? Escutar a realidade, escutar a realidade. Nesta parte, a campanha da fraternidade nos apresenta um pouco um quadro da educação. Com tantos números, com tantos elementos, nós vamos tentar tirar as coisas que ela tenta colocar colocar diante da nossa atenção, para nos chamar a atenção. Primeiro, a pandemia teve enorme impacto em todas as dimensões da vida humana. Na educação, mostrou duas coisas: novas possibilidades, pensemos toda a didática à distância, né? E os limites, porque no acesso ao ensinamento à distância nem todos têm as mesmas oportunidades, né? Existem desigualdades ainda muito grandes, infelizmente, entre uma região e outra, entre uma família e outra, entre um aluno e outro. A pandemia, por outro lado, nos familiarizou com as redes sociais. Inclusive essa paróquia aprendeu muito na pandemia com as redes sociais, né? Usou muito as redes sociais. E fez-nos entender que informação e educação estão ligadas. Não são a mesma coisa. Informação e educação não é a mesma coisa, mas as duas estão ligadas. Uma informação que nós chamamos hoje com uma palavra, como é que chamamos as informações erradas? Fake news. Educa. A fake news educa, deseduca. Aliás, produz o efeito contrário, né? Então, informação e educação estão ligadas, precisa ter cuidado com essa ligação. E educar é ensinar a estar no mundo e tornar uma pessoa cidadã, adulta, amadurecida. É também fundamental educar para a honestidade, o respeito e a vida em comunhão. No fundo, a educação educa para quê? Educa para a vida. E educar para a vida significa educar também para a honestidade, o respeito e a vida em comunhão. Não educa só a fazer dinheiro. Não educa só a chegar a algum lugar importante. A educação educa a pessoa para a vida. As grandes crises
tem uma grande capacidade de revelar os pontos fracos da sociedade, das estruturas e das pessoas. Nós vivemos uma crise enorme, a crise da pandemia. É uma crise enorme. Criou inúmeros problemas. Então, quando se descobre que há coisas distorcidas, é preciso lembrar que isso acontece porque algumas pessoas foram mal educadas. Porque sempre a educação pode ser usada politicamente. Eu falei de 3 campanhas da fraternidade sobre a educação. Uma educação na época da ditadura era outra coisa. Tinha educadores naqueles anos que eram proibidos. Paulo Freire era proibido naqueles anos. Ele estava no exílio. Ele não podia ensinar no Brasil. Porque tinham descoberto quanto o método de Paulo Freire era perigoso para o sistema. Então, a educação pode ser usada politicamente para o bem ou para o mal, para promover pessoas ou para deseducar as pessoas, para criar cidadão ou para criar escravos. Isto faz entender que a educação está então ligada não ao saber, mas à vida. A educação está ligada à vida mais que ao saber, né? Ela desperta a nossa mente, mas depois coloca em movimento a nossa vida. Quem é que educa? Quem é que educa? Em primeiro lugar, a família, os pais, mas também a aldeia. É uma palavra bonita essa da aldeia, porque nos faz lembrar sobretudo o mundo africano, né? Ou o mundo indígena. A aldeia é um ambiente que no nosso tempo é a imensa rede social. Hoje temos condições de escolher os nossos formadores. Esse é um fato novo. Esse é um fato novo, que não existia muitos anos atrás. É um elemento novo que entrou e que nós devemos levar em conta. Um dado observado durante a pandemia foi o crescimento da violência doméstica, que mostra que a família nem sempre é o lugar harmonioso e favorável à educação. Quem educa? Em primeiro lugar, a família. Mas se nós olharmos a família na época da pandemia, é um problema. Foi um problema. A pandemia obrigou 1,5 bilhão de pessoas a ficarem em casa. Em muitos lugares, por mais de um ano. Muitas vezes, também os pais foram obrigados a ficarem em casa. Isso fez aumentar conflitos, isso destruiu famílias, isso criou uma série de problemas, né, em todos os lugares do mundo. Foram fechados os espaços da cultura, o esporte, o lazer, a música, a dança, o encontro. E tudo foi preenchido pelas redes sociais. Antigamente, era a televisão que se assistia juntos. Hoje, também na frente da televisão, cada um usa seu celular e assiste o que lhe interessa. Muitos estão permanentemente conectados. E você não sabe com quem. Ninguém sabe com quem. Está eternamente em diálogo com alguém. Ninguém sabe com quem. Cada um escolhe a sua aldeia. Cada um escolhe a sua aldeia. Cada um é parte de um grupo. Se torna membro de uma comunidade. É lá dentro que hoje acontece a educação ou a deseducação. Isso nos revelou quanto sejam importantes a escola, quanto fez falta a escola, não foi? E os seus profissionais. Nós entendemos melhor, nesse tempo de pandemia, quanto a escola seja importante e quanto seja importante o trabalho dos professores. Então vamos ver a educação formal. Um
1/3 da população está envolvida na educação formal. Este é um dado que me assustou. 1/3 da população está envolvido com a educação. Segundo dados do IBGE de 2020, 51,2% das pessoas com mais de 25 anos não concluíam a educação básica. A educação básica é o ensino infantil, fundamental e médio, isto é, até os 15 anos de idade. Então, 51% das pessoas não termina o ensino básico. O problema é a dificuldade de acesso. Em muitos lugares é difícil o acesso, mas também a qualidade. Se a escola não tem qualidade, isso não motiva as pessoas a ficarem na escola. Porque o que adianta um acesso se não tem qualidade? Os primeiros que não frequentam mais as escolas são os alunos. Se você não vai e não aprende, vai fazer o quê? Perde tempo, né? No Brasil, os dados de 2020, há 47 milhões de estudantes. Bocado, né? 2.200.000 docentes, professores, ensinantes. 180.610 escolas. De 6 a 14 anos, são matriculados 99,7%. Quase todos são matriculados. O Brasil cresceu muito na oferta, na capacidade de envolver as crianças na educação. Cresceu muito nestes últimos anos. A rede privada, a escola privada, são 18%, a rede estadual são 32% e a rede federal menos de 1%. Um dado interessante esse da escola da educação especial para pessoas com deficiências ou outras desabilidades. 1.300.000 pessoas em 2020. 1.300.000 pessoas em 2020. São dados significativos. São 93,3% da população na educação fundamental. Os docentes do ensino fundamental. Também aqui está crescendo muito o Brasil. 41,3% possui alguma pós-graduação. Antigamente tinha pessoas com o primeiro grau que ensinava as crianças, né? É cada vez mais raro isso. Hoje muitos são formados e muitos têm pós-graduação. 80% são mulheres. 66% têm entre 30 e 49 anos. Entende-se as dificuldades que houveram na gestão da pandemia e do ensino à distância. Pessoas de 50 anos que não aprendeu a lidar com a tecnologia, teve dificuldades. Muitos tiveram dificuldade com o ensino à distância e com as novas tecnologias. Tem muitas escolas que estão ainda muito atrasadas nesse ponto. Então, o analfabetismo. São 11 milhões os analfabetos com mais de 15 anos. A maioria no norte e no nordeste. 6,6% da população. Sabemos que analfabetismo é sinônimo de pobreza e vulnerabilidade social. O analfabeto dificilmente sai do último lugar lá embaixo. Dificilmente. Os dados relativos ao analfabetismo não se referem à dificuldade que muitos têm de ler e entender o que leem, porque existe um outro analfabetismo que não está aí contabilizado. Tem muitos que sabem ler A, E,
mas entendeu o que ele leu? Nem sempre saber ler significa entender aquilo que leu. Então, esse analfabetismo prático, nós não temos dados para dizer quantas são quanta é a população que sabe ler, mas não entende o que lê. Não entende o que lê. As escolas católicas são a mais importante expressão do compromisso da Igreja na educação. A Igreja sempre esteve muito envolvida na educação. E as escolas católicas mostram o grau de envolvimento que a Igreja teve. Quanto ela investiu, quanto dinheiro ela jogou, quanto se empenhou, quanto trabalhou para que a educação fosse de verdade ao alcance de todos. Elas se inspiram, as escolas católicas, nos dados da fé, em uma educação que deve ser construtora de vidas plenas e harmoniosamente desenvolvidas. As escolas católicas, vocês encontram algumas escolas católicas que são como as outras, mas as escolas católicas não deveriam ser como as outras. Elas têm algo específico, elas fazem aquilo que as outras fazem, mas deveria fazer algo mais, que é aquilo que nasce da fé. São os valores fundamentais que animam a vida cristã, que deveriam ser levadas também para o campo da educação. Então, as escolas católicas formaram educadores com olhar voltado para a totalidade da pessoa. A escola católica, mais do que as escolas públicas, é preocupada com o desenvolvimento global da pessoa. Não só com o aprendizado, mas também o desenvolvimento da pessoa, né? Mais do que a escola pública. As escolas católicas têm mais de 1,5 milhão de estudantes. A educação superior, aqui falamos de universidade, né? A universidade é fundamental para preparar ao mercado de trabalho e para dar-lhe qualidade, e para a pesquisa e formação da classe dirigente. É fundamental. A escola é fundamental para criar a classe dirigente de um país. É nas universidades que se constrói o futuro de um país. Em 2019, há 8,5 milhões de matriculados em cursos de graduação. Isso representa 21,4% dos jovens com idade entre 18 e 24 anos. É muito e pouco, é razoável, mas acho que tem países que têm muito mais do que isso, né? Importante a relação com o mercado de trabalho. Com a universalização da educação básica, aumentaram muito as licenciaturas, sempre mais exigidas para qualquer atividade de ensino. Aumentou muito, né? Mais da metade dos cursos de licenciatura são feitos à distância. Também este é um fato interessante. Mais da metade dos cursos de pós-graduação ou de graduação, de licenciatura, são feitos à distância. São muito procurados, estão crescendo muito. Importantes são também as instituições comunitárias de educação superior, as associações ou as fundações, que geralmente estão voltadas para questões específicas ou ligadas ao território, né? Se dedicam mais a um tipo específico de educação. E as instituições católicas de ensino superior, as universidades católicas, são muito importantes. Primam pela qualidade, pela abertura aos temas importantes da sociedade e para a educação integral da pessoa. As escolas, as universidades católicas sempre são de uma qualidade invejável, né? Então,
A educação exige que se definam percursos pedagógicos. Quando nós falamos de escola, precisa ter método, precisa ter propostas. Quem é que discute isso? Isso exigiria o envolvimento da comunidade. Precisaria, né? Das pastorais específicas da educação. Tem pastoral da educação, deveria interferir na discussão dos temas ligados à educação. Exigiria dos párocos neste tipo de monitoramento e discussão. Tem uma escola numa paróquia, a comunidade deveria estar envolvida, deveria se preocupar. Temos pernas para isso? Quem é que tem pernas para isso? É o desdobramento natural da campanha da fraternidade, que sempre puxa para mais uma pastoral, mais um compromisso, uma presença do cristão nos lugares que contam. Nós sabemos que é importante estar lá, mas não temos condições. Sobretudo em lugares como o nosso, imaginar que nós possamos agora, da campanha da fraternidade, assumir o compromisso de participar das discussões na secretaria, ou onde se discute a educação, né, do Estado, da Bahia ou do país, não conseguimos fazer isso. Tem a questão do ensino religioso. Também a questão do ensino religioso é uma questão importante. Nós não defendemos o ensino religioso porque é importante para a igreja. Nós defendemos o ensino religioso porque dá valores importantes. Ajuda a desenvolver valores importantes no coração das pessoas. Depois, precisaria levar em conta as especificidades de cada lugar e território. Uma escola que está numa aldeia indígena, uma escola que está num quilombo, uma escola que está numa periferia, uma escola que está no norte ou no sul. Nós aqui no Brasil, por isso que nós puxamos a questão afro. Será que a questão afro não tem nada a dizer para a escola, para a educação? São todas questões específicas que nascem da realidade de cada lugar. Então, esse é um pouco aquilo que a campanha da fraternidade tenta nos mostrar. Os dados, a realidade, os pontos, os temas, né? Essa é a realidade que a pastoral, que a campanha da fraternidade tenta apresentar. Renato. Boa música não está aí no slide não, mas a música é Sementes da Manhã. Vamos tentar pegar o refrão assim, ó. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava, que não sabe bate palma, que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé na vida, fé na...
fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Então, o segundo momento é ver, julgar, agir, escutar, discernir e agir. Estamos no discernir. A passagem seguinte é colocar-se diante da caminhada cristã. Nós sempre nos colocamos primeiro diante de Jesus, de sua proposta e de seu ensinamento. Quando nós vamos a discutir as políticas públicas, quando nós vamos nas instituições públicas, né, e vamos para discutir, nós vamos levando a nossa fé, as coisas nas quais nós acreditamos. Nós não vamos defender a igreja, nós não vamos defender o nosso pedacinho, nós vamos defender os valores nos quais nós acreditamos. Os discípulos, então, aprendem de Jesus e manifestam isso depois ao longo das escolhas concretas que fazem na vida. Este é um exercício importante, ter os olhos fixos em Jesus. É possível encontrar nele indicações importantes de como ele viveu o processo de educação, de aprendizagem e de transmissão de conteúdos voltados especialmente para a vida, as histórias, as parábolas, o ensinamento que acontecia na rua, caminhando. Jesus não fazia, raramente fazia aquilo que estou fazendo eu agora nesse momento, né? Sempre levando em conta a globalidade da pessoa. A campanha da fraternidade começa mostrando a pedagogia de Jesus no encontro com a adúltera, mas podemos ler nesta ótica todos os encontros de Jesus. A Igreja tem uma longa tradição de engajamento na educação. Desde o início, ensinar, transmitir os conteúdos, formar pessoas orientadas para o bem. Foi compromisso de tantas figuras que trabalharam em escolas, em centros de pesquisas, em universidades, em mosteiros, em colégios. Desta longa história, nós podemos dizer que a Igreja cuida de alguns princípios. Que a educação deve ser um processo integral. Sempre ela defendeu isso. É um dos princípios fundamentais para o cristão. A educação deve ser um processo integral. Formação da pessoa humana em todas as dimensões. No corpo, no espírito, a dimensão pessoal e coletiva, não só o indivíduo, mas também a dimensão coletiva. A educação para a justiça, a verdade, para a solidariedade, para a compreensão. Isto é, a educação que nós temos como ideal é esta, processo integral. Educação que sempre tem como base a família. A Igreja sempre, quando pensa ou discute da educação, tenta envolver a família. Na catequese, o que é que nós fazemos? Ensinamos as crianças e tentamos envolver as famílias, né? E assim por diante, nas várias atividades. Educação para todos. A Igreja reconhece que este é um direito universal e que é preciso lutar para que ele seja garantido e oferecido a todos. Falamos de educação e não de processo de enquadramento. Isto é, nós falamos de educação. Paulo Freire dizia que a criança não é um balde vazio que você tem que encher de coisas. É um balde cheio que você tem que descobrir o que é que tem lá dentro. Então, não é que você tem que pegar uma pessoa e tem que enquadrá-la, tem que formatá-la, tem que construí-la de uma certa maneira. Não é assim, né? Falamos de uma educação e não de um processo de enquadramento, de doutrinamento, que é sempre uma tentação.
sobretudo por parte do poder político. Isso é evitado criando estruturas e mecanismos de participação e de escuta de todos os atores envolvidos. Depois, essa questão de educar na fé. É um campo muito importante sobre o qual a comunidade cristã deve constantemente refletir. Isso é muito sério. Nós deveríamos nos perguntar, a nossa comunidade está formando na fé? A nossa paróquia está formando na fé? Porque esse é o trabalho que deve ser feito. Esse é o específico. Esse é o específico. Então, educar na fé significa tornar a fé atraente, interessante. E isso vale para as catequeses, mas também para tudo o que a comunidade faz, inclusive pelos ambientes. Isto é, a fé deve ser atraente, o ambiente deve ser bonito, deve ser atraente, o lugar onde nós fazemos as coisas deve ser atraente. Isso é pedagógico. Isso é pedagógico. Você não transmite valores no lugar sujo, não cuidado, onde está tudo virado. Você não transmite valor nenhum, né? Não é assim. Os valores você consegue transmiti-lo quando também os ambientes, não só as palavras, os conteúdos, mas tudo em volta ajuda a transmitir o conteúdo. Isso tem duas dimensões fundamentais. Precisa educar para o diálogo, o encontro, a diversidade, a multiculturalidade, contra todo tipo de fundamentalismo. E educar para o belo, o bom e o verdadeiro. Então, tem que educar uma pessoa a ser pessoa adulta, né? E tem que educar para as coisas bonitas, para o belo, para apreciar uma boa música, um bom filme, uma coisa boa, né? Um bom livro. Tem que ter um pouco, porque é isso que ajuda a vida depois a se desenvolver. Renato, é contigo. Sugestão de cantos de oferta. E vai próximo. Não. Esse, volta. Nossos dons aqui trazemos, ó Senhor. Sois bendito, nosso Deus educador. Vocês? Nossos dons aqui trazemos, ó Senhor. Sois bendito, nosso Deus educador. O futuro do mundo, as crianças, esperança de um novo amanhã. Terra virgem a ser cultivada e educada para ser cidadã. Nossos dons aqui trazemos, ó Senhor. Sois bendito, nosso Deus educador. Só vocês? Nossos dons aqui trazemos, ó Senhor. Sois bendito, nosso Deus educador. O trabalho dos mestres e pais, para os quais educar é missão. E os irmãos que procuram criar o amanhã e formar cidadão. Nossos dons aqui trazemos, ó Senhor. Sois bendito, nosso Deus educador. Só vocês? Sois bendito, nosso Deus educador. É muito difícil preparar uma campanha da fraternidade. Sobretudo quando todos os anos tem que preparar uma, né?
eu tive a impressão que as coisas não estão muito bem trabalhadas. Por exemplo, essa reflexão que a campanha da fraternidade propõe não está muito ligada com a primeira parte. Não é uma parte que nos ajuda depois, então, que ilumina a nossa reflexão sobre aquilo que foi feito na parte do escutar ou do ver, né? A impressão que eu tive lendo o texto da campanha da fraternidade. Vamos ver agora a parte do agir. É nessa parte que é importante distinguir, porque quando falamos de educação, falamos de tantas coisas, inclusive de políticas públicas, ou daquilo que o Papa Francisco pede, que é um pacto educativo global. Se fala nessa campanha da fraternidade do pacto educativo global. Está muito distante de nós, está muito longe, não vamos... É bom saber que tem essas coisas, né? Mas como nos envolver nisso, eu acho que nossas comunidades de Sussuarana já se comprometeram no setor de educação. O Colégio Comboni, a Escola das Irmãs da Providência, que estão aqui, o Cap Dever e o Baquita, lá que tem lá no Sempá, o Sarau da Onça, são projetos, são propostas educativas. Terá outras. Eu não sei se tem algumas coisas nas comunidades, não sei se tem alguma escolinha. Bom, eu sei que tem coisas, não é que a nossa comunidade não faz e não fez. Continuaremos lembrando a importância da educação global, etc., dessas outras coisas, mas talvez possamos nos concentrar mais nas pequenas coisas que temos perto de nós, ou nas quais já nos envolvemos. Aproveito para lembrar que nós estamos fazendo as matrículas do pré-vestibular Baquita. Quem estiver interessado pode nos procurar, é gratuito, pode nos procurar, né? Tem vagas limitadas. Quem estiver interessado, é uma proposta educativa, é uma maneira concreta de fazer campanha da fraternidade, ok? Continuaremos ocupando os espaços possíveis na discussão das políticas públicas. Tem muitas coisas que não cabem a nós. Como não cabe a nós tirarmos lições da pandemia em relação a essa questão? Isto é, essa é uma grande reflexão que mesmo nós, algumas coisas nós descobrimos, nós entendemos, mas vamos deixar que essas grandes reflexões outros façam, né? Não compete às nossas comunidades chegar a isso. Nesta sessão, a campanha da fraternidade faz um relato de tudo que seria importante ter de presença no mundo político, nas escolas, na sensibilização das famílias, na conscientização dos estudantes, cuidando para que a escola e a educação levem em conta todas as necessidades de hoje, da ecologia à educação global, da dimensão da fé ao diálogo e assim por diante. Teria todos esses campos. E se propõe a coleta de Domingo de Ramos, que vai para a campanha da fraternidade, permanecendo 60% para iniciativas da Diocese e 40% para projetos nacionais. Então, também essa colaboração que se dá na campanha da fraternidade é uma maneira de responder um pouquinho a esses também compromissos que temos em outros lugares. De maneira concreta, a campanha da fraternidade coloca em nossas mãos alguns subsídios. É aí que eu acho que a campanha da fraternidade nos diz: olha, pense se pode fazer isso, se isso pode te interessar, se a tua comunidade pode fazer. Vamos ver o que é que tem.
3 encontros para grupos pastorais. Tem várias pastorais, tem vários grupos nas comunidades. É possível, tem 3 encontros preparados. O primeiro sobre a realidade da educação. O segundo, alguns elementos do escutar. Um segundo encontro sobre o discernir, que é uma reflexão a partir da caminhada da fé e da palavra de Deus. E um terceiro sobre o agir, que tenta estabelecer alguma relação entre a comunidade e as iniciativas formativas de cada lugar. É possível, já estão preparados. Vocês encontram. No manual tem 3 encontros preparadinhos para ajudar grupos ou pastorais. Acho que na campanha da fraternidade, as pastorais poderiam dizer: por que nesse período não vamos usar o material da campanha da fraternidade em lugar de outras coisas? Poderia ser uma maneira. 5 encontros catequéticos para ajudar as crianças a entender o que é a campanha da fraternidade. Tema e lema deste ano, como é trabalhada, quais são as questões que devem ser observadas, fazendo sempre uma ligação com a fé e a palavra de Deus. 5 encontros para catequéticos, para fazer com as crianças na catequese. Interessa? Pensem. São distintos os percursos para crianças e adolescentes. Tem subsídios para crianças e tem subsídios para adolescentes. Para jovens, orientações para 4 encontros de jovens a partir dos temas da campanha da fraternidade. Interessa aos jovens usar esse material? Tem 4 encontros preparados, prontinhos para serem trabalhados. 5 círculos bíblicos. Interessa fazer 5 círculos bíblicos na comunidade? 5 preparados, já preparados. 6 encontros para escolas, que podem ser feitos na sala de aula, para crianças de 1 a 5 anos, para crianças de 6 a 9 anos, 6 para o ensino médio e 6 para o ensino superior. Também isso já está preparado. Tem 6 encontros que é possível fazer com as crianças na sala de aula. As pequenas, as médias, as maiores, né, até o ensino superior. 5 encontros para famílias. Interessa a pastoral familiar, interessa fazer isso? Já tem 5 encontros preparados para encontros para a família. A nível de material litúrgico, existem os cantos, sobretudo o hino. Depois são propostos cantos que já usamos, né, em outros momentos, né, que tem alguma ligação com o tema. Uma via sacra, uma vigília eucarística e uma celebração penitencial. Também este material existe, já está preparado. Se está interessado, pode ser usado. Esta é a proposta. Cada comunidade deverá decidir o que pegar, o que fazer e qual material usar. Boa campanha da fraternidade. Vamos mais uma musiquinha? Não sei se dá tempo. Na última, Aquarela. Não sei se a letra vai dar para Será que dá? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Então falamos de educação. Vamos cantar uma música que tem uma relação com educação. Vou cantar só metade, tá bom? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo.
Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 ricos sem um guarda-chuva, se um pinguinho de tinta cai um pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa engrenar, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele vai partindo sereno. Se a gente quiser, ele vai pousar. O nosso muito obrigado, Padre João, pela partilha que ele preparou. Nós ficamos também, então, convidados para continuarmos nessa reflexão, não é? Todos nós temos uma coisa para ensinar, para oferecer, mas sabemos especialmente, né, que precisamos também praticar o que nós ensinamos. E também precisamos perguntar as coisas que nós ignoramos. Importante, né? Mostrar doar um pouco do nosso saber, praticar aquilo que nós ensinamos, mas também perguntar as coisas que nós ignoramos com humildade, né? Que seja esse o nosso grande ensinamento, de continuarmos nessa reflexão a nível paroquial. Como podemos nós agora levar para frente, né? Falamos dessa escuta, desse discernimento. Toca para nós agora colocar na prática esses conhecimentos. Vamos ficar todo mundo de pé para finalizar o nosso encontro com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, Deus Todo-Poderoso e Mestre da humanidade, esse momento de partilha, de ensinamento, de escuta, de discernimento, que possamos nós também celebrar junto às nossas comunidades tudo aquilo que tu nos mostras através dos teus ensinamentos. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que nos têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, muito obrigado. É muito bom ver vocês mais uma vez nessa comunidade paroquial, não é? Que Deus possamos continuar iluminando nessa caminhada. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanha. Boa noite, bom descanso. Levante a cabeça e siga, encare de frente a vida. Busque dentro de si mesmo a esperança de vencer. Caminhe pra frente, se ajude, implore sua juventude. Seja humilde, acredite, você vai vencer. Jovem, a vida é linda, basta tentar descobrir. Leve esperança no peito e pra onde você seguir. Cante, cante a esperança, faça a esperança brilhar. Leve esse canto, essa força a quem precisar. Vamos cantar esperança, fazer a esperança brilhar.
e que seu brilho cresça sempre mais para não mais se apagar. Tchau, gente, boa noite, obrigado, bem-vindo, tudo, obrigado.